Nosso objetivo neste vídeo é mostrar como conseguimos um modelo linear a partir da descrição de um sistema dinâmico não linear em sua representação em espaço de estados. A obtenção desse modelo linear, que é válido para pequenas variações em torno de uma condição de operação ou condição de equilíbrio, é uma das etapas fundamentais, uma das primeiras etapas no processo de utilização de funções de transferência para a representação do comportamento do sistema que nós queremos controlar. Portanto, esse processo, que nós vamos apresentar hoje, conhecido como linearização jacobiana, é um dos processos mais fundamentais em teoria de controle, no sentido de que ele nos habilita a aplicar os conhecimentos de controle de sistemas lineares e invariantes no tempo no processo de controlar os sistemas reais, que de fato são não lineares. Dando continuidade ao processo de modelagem matemática do processo do tanque cônico, nós vamos agora aplicar esse procedimento de linearização jacobiana a esse processo. Ele será usado como um exemplo para ilustrar o caso mais geral do procedimento. Para começarmos, nós vamos considerar apenas o tanque cônico como processo a ser controlado. Por isso, então, nós vamos aqui eliminar as estruturas associadas com o controle automático em malha fechada, basicamente o controlador e sua comparação, e vamos voltar a considerar, como fizemos em outro vídeo, o sinal de entrada de comando para a válvula de controle de nível, um sinal em miliamperes, que é a variável manipulada desse processo. E vamos considerar também, como sinal de saída, o sinal de corrente transmitido pelo transmissor de nível, que é um sinal também de 4 a 20 miliamperes. De tal maneira que o processo que nós queremos controlar, ele está dentro dessa fronteira pontilhada e que representa o processo em malha aberta, com uma entrada e uma saída. Como vimos no vídeo anterior, esse processo do tanque cônico ele pode ser representado por 4 equações diferenciais ordinárias e por uma equação algébrica de saída, o que constitui uma representação em espaço de estados desse sistema dinâmico não linear. Uma representação em espaço de estados é formada exatamente por equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, que nós podemos chamar de equações dinâmicas ou de atualização, e formado por uma equação de saída, que é uma equação algébrica que indica como a saída depende dos estados e das entradas. Essas equações de primeira ordem, ou seja, equações onde aparece apenas a derivada de primeira ordem ordinária de cada uma das variáveis de estado ou variáveis auxiliares usadas na descrição matemática do processo, sabemos que o sistema é não linear olhando para a estrutura dessas equações e verificando que do lado direito de cada uma dessas equações, pelo menos em uma delas, não há uma combinação, simplesmente uma combinação linear das variáveis de estado e da entrada. Por exemplo, como nós já apontamos em outro vídeo, nessa equação nós temos dependências não lineares com as variáveis de estado x3 e x4, ou seja, o lado direito da equação que descreve a atualização da variável nível do reservatório, ou seja, a equação que descreve a atualização da variável x4, no seu lado direito nós não temos apenas uma combinação linear de x1, x2, x3, x4 e da entrada U. Aqui também nessa primeira equação nós vemos que a entrada U não aparece de forma linear nesta equação, isto é, apesar de os dois primeiros termos serem uma combinação linear das variáveis de estado, variáveis auxiliares, variáveis intermediárias, x1 e x2, a variável entrada manipulada, o sinal de entrada, que é a nossa variável manipulada, ela não aparece como uma constante vezes u, mas de fato aparece
com uma dependência não linear associada à função de saturação do amplificador de potência, como vimos no vídeo anterior. Já essas duas equações intermediárias, equações para atualização de x2 e para atualização de x3, são duas equações, sim, lineares. Mas como temos duas equações, a primeira e a última, que são não lineares, o sistema é um sistema dinâmico não linear. Além disso, mesmo que todas as equações diferenciais ordinárias fossem lineares, uma vez que a equação de saída ela não é linear nas variáveis de estado, porque devido a essa constante K6, que pode ser diferente de zero, nós temos um sistema não linear, teríamos um sistema não linear mesmo que as equações dinâmicas, as equações de atualização fossem todas lineares. Para que a saída fosse uma função linear nessa representação espaço-estados, nós precisaríamos ter do lado direito da equação de saída uma combinação linear dos estados e da entrada somente. Essa constante é que impede que isso seja verdade. Isso nós já discutimos em outro vídeo, estamos apenas relembrando. De forma geral, representações em espaços de estados de sistemas dinâmicos são descritas por esses dois conjuntos de equações. O primeiro conjunto que forma as equações dinâmicas ou de atualização e o segundo conjunto que formam as equações de saída, como nós acabamos de mostrar. Essa forma compacta de representar, ela indica que nós podemos ter um vetor de variáveis auxiliares, variáveis internas, variáveis de memória, variáveis de estado ou vetor de estados, que são usadas para descrever o modelo matemático do sistema, e podemos ter também um vetor de entradas e um vetor de saídas. Isto é, a variável u aqui poderia ser um vetor de variáveis de entrada e a variável y poderia ser um vetor de variáveis de saída. Mas nós vamos nos concentrar no caso em que nós temos apenas uma entrada e apenas uma única saída, ou seja, um sistema ciso. Nesse caso, então, a entrada é uma variável escalar, e a saída também é uma variável escalar. Temos um sistema com uma única entrada e uma única saída, mas o nosso x é de fato um vetor que tem n variáveis. No caso do tanque cônico, como nós acabamos de ver, n ou n igual a 4. Precisamos de 4 variáveis auxiliares. Essas variáveis auxiliares, para que possamos nos lembrar do que foi visto no vídeo anterior, a primeira variável auxiliar é a corrente de armadura do motor de corrente contínua usado na válvula motorizada. A segunda variável de estado é a velocidade angular do eixo desse motor de corrente contínua da válvula motorizada. E a terceira variável de estado é o ângulo de rotação do eixo do motor. Portanto, a derivada de x3 é igual a x2, θ ponto é igual a ômega. E a quarta variável de estado desse modelo que desenvolvemos no vídeo anterior é o nível do reservatório que tem um tanque cônico. Mas vamos imaginar esse caso geral de um sistema dinâmico não linear representado em espaço de estados. O essencial para que tenhamos uma representação em espaço de estados válida é que o lado direito das equações dinâmicas dependa somente das próprias variáveis de estado e das entradas, e a saída dependa somente das variáveis de estado e das entradas. Existem infinitas representações em espaço de estados para um sistema qualquer, ou seja, elas não são únicas. Entretanto, todas elas têm que satisfazer esse critério de que as equações diferenciais ordinárias são de primeira ordem, e do lado direito aparece apenas estados e entradas. Se nós expandirmos então aquela formulação mais compacta, que foi escrita anteriormente dessa maneira, nós podemos então escrever para cada uma das variáveis de estado uma equação diferencial de primeira ordem
E do lado direito nós temos funções eventualmente não lineares dos próprios estados e da entrada. Aqui então já estamos considerando um sistema ciso com um sinal de entrada escalar, aparecendo aqui em cada uma das equações que descrevem como é que cada uma das variáveis de estado é atualizada, e temos apenas uma saída também, já vamos considerar o caso ciso. No caso específico do tanque cônico, como nós já vimos, mas agora apenas para enfatizar esse formalismo da representação em espaços de estados de um sistema dinâmico não linear qualquer, então aqui estamos mostrando quais seriam essas funções f1, f2, f3 e f4 especificamente para esse caso do tanque cônico. Como já dito, a segunda e a terceira equações são de fato equações lineares, porque são combinações, aqui estão aparecendo combinações lineares dos estados e da entrada. A entrada não aparece, mas poderíamos imaginar que ela está presente aqui com mais 0 vezes U, por exemplo. Se quisermos pensar dessa forma, e aí conseguimos ver claramente que de fato se trata de uma combinação linear das entradas e dos estados. As funções f1 e f4 são as funções não lineares, como já comentado anteriormente, e a nossa equação de saída ela depende apenas de uma das variáveis de estado x4. Então, nesse caso específico do tanque cônico, isso ocorreu. Mas no caso geral, nós teríamos então uma equação de saída função de todas as variáveis de estado, eventualmente, ou de algumas delas, e possivelmente função da entrada também. No caso desse sistema, a entrada não afeta diretamente a saída, portanto, dizemos que não há um caminho direto que liga a entrada à saída. Isso significa, do ponto de vista físico, que quando a entrada varia instantaneamente, quando, por exemplo, aplicamos um degrau, a saída não muda instantaneamente. A entrada precisa alterar os valores das variáveis intermediárias, variáveis de estado, para que então essa alteração ela seja vista, ela seja verificada na saída. Esse é um caso bastante comum em sistemas descritos em tempo contínuo, como é o caso desse exemplo do tanque cônico. A maior parte dos sistemas vai se encaixar nessa categoria de sistemas dinâmicos não lineares, ou seja, nós teremos os lados direitos das equações dinâmicas ou das equações de saída, que não serão combinações lineares dos estados e das entradas. Apesar disso, nós podemos usar a ideia de análise linear local. O que vem a ser essa análise linear local? Apesar de o sistema como um todo ser não linear, o que, do ponto de vista físico, vai significar que ele não obedece ao princípio da superposição de efeitos, nós podemos imaginar pequenas mudanças em torno de uma condição de equilíbrio. Para pequenas mudanças em torno da condição de equilíbrio, é possível que as pequenas mudanças correspondentes na variável de saída e nas variáveis de estado possam ser descritas a partir de um modelo simplificado que seja linear, como nós vamos mostrar neste vídeo. O fato de conseguirmos o modelo linear local, local significa que a sua validade está associada com a condição de equilíbrio, com as variações acontecerem em torno da condição de equilíbrio. Esse fato nos possibilita usar uma série de ferramentas que já foram vistas, por exemplo, em um curso de análise de sistemas dinâmicos lineares, como transformadas de Laplace, funções de transferência, resposta ao impulso, integral de convolução e assim por diante. Essas ferramentas são bastante gerais e poderosas. Portanto, é bastante interessante que tentemos conseguir um modelo linear local para um sistema dinâmico não linear. A análise linear local ela está baseada numa ideia de aproximação de funções não lineares por comportamentos lineares locais. Então, nesse exemplo, nessa figura, nós temos uma curva não linear em vermelho e, apesar de ser não linear, ou seja, ser diferente de uma reta que passa pela origem,
Se nós consideramos o comportamento em torno do ponto que eu acabei de marcar, aqui tem um zoom mostrando a mesma informação que temos ali, vemos que em torno desse ponto, se as variações em torno de x estrela forem suficientemente pequenas, nós podemos, ao invés de usarmos a curva vermelha, usarmos a reta tangente verde. Essa reta tangente no ponto x estrela, nesse valor constante de x, tem a inclinação igual à derivada da curva vermelha em relação a x, avaliada no ponto x igual a x estrela. A derivada é precisamente a inclinação da reta tangente no ponto, como já vimos nos cursos de cálculo diferencial integral. Portanto, se nós representarmos a variação dos valores retornados pela função g, por isso g de x menos g de x estrela, a variação, em função da variação em torno de x estrela, ou seja, x menos x estrela, é o que está representado aqui, ΔX é igual a x menos x estrela, nós temos então uma reta que passa pela origem, ou seja, um comportamento aproximadamente linear se nós tivermos variações suficientemente pequenas em torno de um valor constante x estrela. Ou seja, nós estamos dizendo que a variação, chamemos de ΔG, que é igual a g de x menos g de x estrela, é aproximadamente igual à sensibilidade da função não linear g a variações em x. Sensibilidade essa avaliada naquela condição, naquele ponto em que x é igual a x estrela, ou seja, a inclinação da reta tangente não em qualquer ponto da curva, mas naquele ponto específico, a inclinação da reta tangente, a sensibilidade para aquele valor, naquela condição operacional, multiplicado pelas variações em torno daquele valor. Então nós vamos usar essa ideia, que também pode ser representada, uma outra maneira de enxergar o que nós estamos fazendo aqui, é lembrar que nós podemos fazer uma expansão em série de Taylor de uma função qualquer, como sendo o valor dessa função no ponto em torno do qual nós estamos expandindo, mais a sensibilidade dessa função em relação a mudanças no seu argumento, avaliado naquele ponto em torno do qual nós estamos expandindo, multiplicado pela variação do seu argumento. Para ser realmente uma expansão em série de Taylor, nós precisaríamos então continuar essa expansão com derivadas de ordem superior. Mas se nós jogamos fora essas derivadas de ordem superior, nós somos obrigados a trocar a igualdade por aproximadamente igual. Então essa expressão matemática também pode ser vista como expansão truncada da série de Taylor. Ou seja, a série de Taylor formada apenas pelo termo constante mais uma constante vezes a variação do argumento da função. Evidentemente, para não nos usarmos então essa ideia de reta tangente ou plano tangente, ou seja, comportamento linear local em torno de uma condição, nós precisamos então definir que condição é essa, quais serão as condições que nós vamos utilizar. Nós vamos chamar essas condições de condições de equilíbrio ou condições de operação ou condições operacionais. Basicamente, então, a partir de uma descrição em espaço de estados para um sistema dinâmico não linear, como nós vimos antes, nós vamos definir condição de equilíbrio como aquele conjunto de valores para todas as variáveis que são usados na descrição do sistema dinâmico não linear, ou seja, as variáveis de estado, as entradas e as saídas. Nós vamos definir condição de equilíbrio como sendo essa tripla de constantes de valores para x, u e y que são constantes e que satisfazem essas equações. Ou seja, quais são os valores constantes que eu posso utilizar
na descrição matemática do sistema que concorda, né, com as equações dessa descrição. O fato de ser constante significa que o sistema se encontra numa condição em que ele não quer mudar nada. Dada uma entrada, que é um sinal externo, né, que é um sinal provido por um agente externo ao sistema, que seja constante, quais são os valores das variáveis internas das variáveis de estado que vão produzir também um valor constante para essas variáveis de estado, ou seja, a derivada, a tendência de mudança para essas variáveis de estado será igual a zero. X ponto será igual a zero, porque o equilíbrio será definido como valores de U estrela e X estrela que farão com que não exista vontade ou tendência de mudança nos valores das variáveis intermediárias, das variáveis de estado, das variáveis de memória. O sistema estará em equilíbrio, ele não quererá mudar nada. Evidentemente, esses dois valores, esses conjuntos de valores constantes, x estrela e u estrela, quando substituídos aqui na equação de saída, vão conduzir a um valor constante de saída. Claro, x igual a x estrela e u igual a u estrela, produzirá y é igual a y estrela. Então, para nós, as condições de equilíbrio vão ser definidas rigorosamente, do ponto de vista matemático, por essa condição. A tendência de mudança, quando nós tivermos um valor constante U estrela para as entradas e um valor constante para os estados internos X estrela, será zero. Não haverá tendência de mudança. E correspondente ao fato de que as variáveis de estado têm esses valores constantes e que a entrada está com esses valores constantes, nós teremos também uma saída constante correspondente. Uma vez determinada essa condição de equilíbrio, nós então estaremos aptos a usar a ideia que acabamos de mostrar de aproximação das funções não lineares f e h por expansões em série de Taylor truncadas que vão se valer das derivadas parciais de f e de h em relação aos seus argumentos, ou seja, como se nós estivéssemos olhando para as inclinações das retas tangentes as funções não lineares f e h em torno de pontos, em torno de uma condição que é caracterizada por valores constantes. Especificamente no caso do tanque cônico, para conseguirmos encontrar a condição de equilíbrio, nós vamos fazer então exatamente o que foi dito. Nós vamos tomar cada uma das derivadas, x1 ponto, vamos fazer igual a zero, x2 ponto igual a zero, x3 ponto igual a zero, x4 ponto igual a zero. E vamos tentar encontrar os valores de x1, x2, x3, x4 estrela, né, valores constantes, e de u constante, u estrela, que fazem com que essas derivadas se anulem. Substituindo nas equações que nós vimos antes, né, e aqui as variáveis de estado estão aqui marcadas com estrela, para que nós nos lembremos que são valores constantes, o mesmo também para a entrada que está marcada aqui com estrela. Então, do ponto de vista matemático, encontrar uma condição operacional, uma condição de equilíbrio, significa resolver um sistema de equações agora algébricas, uma vez que as derivadas foram feitas iguais a zero. Um conjunto de equações algébricas não lineares. Nós podemos até usar algoritmos de otimização ou de encontro de raízes de equações para fazermos isso. Mas no caso do tanque cônico, é fácil elaborarmos sobre quais seriam esses valores. Por exemplo, aqui vemos imediatamente que o valor da velocidade angular do motor da válvula motorizada terá que ser igual a zero na condição de equilíbrio. Isso porque a variável de estado, uma das variáveis de estado, é o ângulo de rotação do eixo. Se todas as variáveis de estado são constantes, o ângulo de rotação do eixo, que é x3, é constante, claro que a velocidade angular tem que ser igual a zero. Fisicamente é isso que está significando. Ora, se a velocidade angular é igual a zero, nós já encontramos então o valor de uma das variáveis, de uma das condições, o valor para uma das variáveis de estado na condição de equilíbrio. Se nós usarmos esse valor aqui na segunda equação,
nós então vamos concluir que a corrente de armadura, que é a variável de estado x1, qualquer que seja a condição de equilíbrio, também deve ser igual a zero. Se nós agora usarmos essas duas informações na primeira equação, nós vemos então que U estrela deve ser tal que toda essa parcela não linear tem que ser igual a zero para que seja uma condição de equilíbrio. E isso só vai acontecer quando U estrela for igual a 12. Isso porque quando U estrela for igual a 12, nós teremos 1 menos 2 dividido por 1 mais E elevado a zero. Portanto, 1 menos 2 dividido por 2, que será igual a zero. Ou seja, a partir da análise dessas três primeiras equações algébricas para a determinação da condição de equilíbrio, nós sabemos então que a entrada de equilíbrio sempre terá que ser igual a 12 mA no caso. Faltam ainda ser determinadas as variáveis, os valores para as variáveis de estado x3, que é o ângulo de abertura da válvula, e x4, que é o nível do reservatório. Entretanto, nós já utilizamos as três equações anteriores, e resta apenas uma equação para encontrarmos o valor de duas variáveis. Isso significa que nós temos um grau de liberdade, ou seja, podemos escolher arbitrariamente o valor de x3 estrela, que é o ângulo de abertura da válvula, o ângulo de rotação do eixo do motor, da válvula motorizada, e então determinarmos o nível, ou então escolhermos o nível e determinarmos o ângulo de abertura da válvula. Seja qual for a escolha que fizermos, igualar essa equação a zero equivale a dizer que a vazão de entrada, que é determinada pela abertura da válvula, determinada por x3, ela é igual à vazão de saída, que no caso desse processo é determinada pelo nível do reservatório. Então, fisicamente, igualar essa equação a zero é, na verdade, buscar uma condição em que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. E é claro que nós temos infinitas possibilidades para isso. Considere que o nível pode ocupar qualquer valor de zero até um nível máximo, e para um dado valor de nível, corresponde uma certa vazão que é proporcional à raiz quadrada do nível, uma certa vazão de saída. Para essa vazão de saída, nós vamos ser capazes, na maioria dos casos, de encontrar um ângulo de abertura da válvula correspondente que produzirá a mesma vazão de entrada igual a essa vazão de saída. Para esse caso específico, então, nós vemos que há um grau de liberdade na determinação das condições de equilíbrio, mas de fato isso acontece sistematicamente. Considere que nós encontramos as condições de equilíbrio sempre igualando as equações dinâmicas a zero, ou seja, fazendo as derivadas iguais a zero. Como nós temos n equações dinâmicas, mas nós temos m entradas, m de Maria, aqui no caso apenas uma entrada, mas em outros sistemas poderíamos ter várias entradas, nós temos que encontrar n mais m variáveis, n variáveis de estado e m variáveis de entrada, mas nós só temos n equações algébricas para serem satisfeitas. Então, o natural é que existam infinitas possibilidades de condições de operação ou condições de equilíbrio para um sistema. Por exemplo, uma aeronave que está voando numa determinada altitude, numa determinada velocidade, existem infinitas condições de pares de altitude e de velocidade possíveis para representar uma dada condição de equilíbrio de voo. E assim com quaisquer outros sistemas dinâmicos usualmente encontrados. Nesse slide é mostrado o que já foi dito anteriormente, que nós conseguimos determinar os valores de x1 estrela, x2 estrela e U estrela a partir das três primeiras equações, e x3 estrela e x4 estrela dependem da satisfação da última equação. Portanto, nesse caso específico do sistema do tanque cônico, nós podemos dizer que todas as condições de equilíbrio elas têm essa estrutura. Os dois primeiros valores que correspondem às duas primeiras variáveis de estado serão iguais a zero. O valor da entrada de equilíbrio tem que ser igual a 12 e x3 estrela e x4 estrela, o par de valores
tem que satisfazer essa condição aqui, que é a condição de vazão de entrada igual a vazão de saída. Uma vez encontrada a condição de equilíbrio ou condição operacional do nosso sistema dinâmico não linear, nós estamos então aptos a definirmos um novo conjunto de variáveis para conseguirmos obter um modelo linear local. Esse novo conjunto de variáveis são variáveis desvio, ou seja, nós vamos definir os desvios dos estados de equilíbrio, é uma nova variável que nós estamos chamando de ΔX. Ela será igual ao valor dos estados menos os valores constantes da condição de equilíbrio. Os desvios das entradas de equilíbrio, essa nova variável que é ΔU, será igual ao valor de U que muda ao longo do tempo, subtraído do valor constante associado à condição de equilíbrio. E os desvios das saídas, que serão uma nova variável também, que está sendo definida como o valor das saídas, menos os valores constantes associados à condição de equilíbrio. Uma vez que tenhamos definido as variáveis de desvio, estaremos interessados em saber como essas novas variáveis se comportam ao longo do tempo. Isso significa tentar escrever qual é a expressão matemática que determina a derivada temporal do desvio da condição de equilíbrio para os estados. Mas como essa variável desvio ela é igual à variável anterior menos uma constante, é claro que a sua derivada temporal é exatamente igual à derivada temporal das variáveis de estado. Além disso, se nós considerarmos que as condições iniciais para essas novas variáveis de desvio são todas iguais a zero, isso significa que estaremos considerando que inicialmente o sistema dinâmico está na condição de equilíbrio, em torno da qual definimos as variáveis desvio. Esse aspecto é bastante importante e nós chamaremos essa condição de relaxamento, ou seja, diremos que o sistema dinâmico está inicialmente relaxado se as condições iniciais das variáveis de desvio forem todas iguais a zero. No caso específico do sistema do tanque cônico, as variáveis de desvio associadas às variáveis de estado podem ser assim definidas, lembrando que a condição de equilíbrio ou condição operacional para o sistema do tanque cônico, encontrada anteriormente, indica que as duas primeiras variáveis, os primeiros dois valores para as variáveis de estado x1 e x2 de equilíbrio são iguais a zero, portanto, as variáveis de desvio estão coincidindo, para x1 e x2 estão coincidindo com as variáveis x1 e x2, existe apenas uma coincidência, e para as variáveis x3 e x4 temos então um desvio da condição operacional, bem como para a variável de entrada U, o desvio é igual a U menos o valor constante, e o desvio da saída é igual a Y menos Y estrela, que é o que está representado nessa expressão aqui. Queremos, portanto, analisar o que ocorre com esses desvios. Será que essas variáveis desvio elas aumentarão indefinidamente ou elas convergirão para zero? O que será que acontecerá a partir de um desvio inicial nulo, em que produzimos uma, uma pequena variação da entrada, ou a partir de um desvio inicial que não é nulo, mesmo mantendo a entrada constante, o que será que aconteceria com esse desvio da condição operacional? Para analisar isso, então, como dito anteriormente, calculamos a derivada temporal dessas novas variáveis e, como já vimos, isso irá coincidir com a derivada temporal dos estados, obviamente, já que ΔX é igual a x menos uma constante, o que é igual a f de x, u. Entretanto, f de x, u, substituindo x por x estrela mais ΔX e u por u estrela mais ΔU,
nós conseguimos ver que para ΔX pequeno o suficiente e ΔU pequeno o suficiente, nós estaremos próximos a f de x estrela, vírgula u estrela, e provavelmente poderemos usar então a ideia da aproximação linear. E é o que nós faremos agora a seguir. Para usarmos então a aproximação linear, nós vamos tomar a função f de x, vírgula u, e vamos fazer sua expansão em série de Taylor truncada nos termos de primeira ordem, em torno da condição de equilíbrio em que x é igual a x estrela e u é igual a u estrela. Portanto, f de x, u é aproximadamente igual ao seu valor na condição de equilíbrio, mais a sensibilidade de f em relação a variações no primeiro argumento, naquele ponto que é a condição de equilíbrio, multiplicado por variações no primeiro argumento, mais a sensibilidade da função em relação ao seu segundo argumento, na condição operacional ou de equilíbrio, multiplicado pelo desvio da entrada, o desvio no seu segundo argumento. Uma coisa interessante é que, por definição de condição de equilíbrio, essa primeira parte é igual a zero. A condição de equilíbrio foi definida exatamente a partir dessa condição matemática. Portanto, lembrando que essas derivadas parciais estão sendo avaliadas na condição de equilíbrio e, portanto, são constantes, vemos que a derivada temporal da nova variável que foi criada, que é o desvio da condição de equilíbrio, será aproximadamente igual a uma combinação linear do desvio em x e do desvio em u. Combinação linear é essa que tem como fatores de ponderação constantes, que são as derivadas parciais avaliadas na condição operacional. E é por causa disso, então, que nós vamos conseguir, para esses desvios da condição de equilíbrio, uma equação aproximadamente linear. Aproximadamente porque essa expansão foi truncada nos termos de primeira ordem, ou seja, desprezamos os termos de mais alta ordem da expansão em série de Taylor. Realizando esse procedimento, para cada uma das equações escalares que formam as equações dinâmicas de uma representação em espaço de estados, podemos então dizer que a derivada temporal da nova variável ΔX1, que é igual à derivada temporal de x1, será aproximadamente então igual à expansão da função f1 em torno da condição operacional, da condição de equilíbrio. Portanto, é igual ao valor de f1 na condição de equilíbrio, que por definição é zero, mais a sensibilidade de f1 em relação a variações do seu primeiro argumento vezes ΔX1, mais a sensibilidade de f1 em relação a x2 vezes ΔX2, e assim por diante, até a sensibilidade de f1 em relação a xn, multiplicado por ΔXn, mais a sensibilidade da primeira função não linear, a variações em u, multiplicado por ΔU. Todas essas sensibilidades são constantes porque são inclinações de retas tangentes, podemos dizer assim, ou de outra maneira, estamos aqui colhendo os coeficientes de um hiperplano, já que é uma função de várias variáveis, mas são valores constantes porque estamos avaliando essa sensibilidade, essa taxa de variação, em torno de uma condição operacional que é determinada por um conjunto de valores constantes para x e para u. E podemos fazer a mesma coisa para ΔX2, ΔX3 e assim por diante até ΔXn, onde ao invés de usarmos f1, usamos f2, f3, até fn e assim por diante. Tendo feito isso, nós podemos então atribuir um valor para esta constante, vamos chamar de A11, para a variação, a sensibilidade de f1 em relação a x2, nós chamaríamos de A12 e assim por diante, até a sensibilidade de f1 em relação a xn, que vamos chamar de A1n. E a sensibilidade de f1 em relação a u, que vamos chamar de B1. Repetindo então essa mesma ideia para as outras equações, se tivermos a sensibilidade de f2 em relação a x1, vamos chamar de A21,
e assim por diante, até A2N. E a sensibilidade de F2 em relação a U chamaremos de B2. Continuando dessa maneira, finalmente chegaremos então à sensibilidade da enésima função em relação à primeira variável, até a sensibilidade da enésima função em relação à enésima variável e a sensibilidade da enésima função em relação a U, que chamaremos então de Bn. Fazendo assim, vemos então claramente que obtivemos um conjunto de equações dinâmicas para as novas variáveis, ΔX1, ΔX2, até ΔXn, aqui tem um erro, que são as novas variáveis desvio da condição de equilíbrio que utilizamos, como funções que são combinações lineares das próprias novas variáveis desvio, tanto dos estados quanto da entrada. Portanto, esse é um sistema de equações linear e invariante no tempo. Linear porque temos combinações lineares do lado direito, invariante no tempo porque esses coeficientes A1, A12 e assim por diante não variam com o tempo, são constantes. Essas equações podem ser escritas de forma compacta, como mostrado aqui embaixo. Evidentemente, os coeficientes A1, A12 até ANN são os coeficientes associados a uma matriz A, em que o primeiro índice é o índice da linha e o segundo índice é o índice da coluna, com ΔX igual a um vetor coluna formado pelos desvios das variáveis de estado dos valores de equilíbrio, o vetor de desvios dos estados. B é uma matriz que é uma matriz coluna formada por B1, B2 até Bn, e ΔU é uma variável escalar, pois estamos considerando sistemas com uma única entrada e uma única saída, sistema SISO. Em relação à saída, podemos fazer exatamente o mesmo procedimento. Podemos dizer que y, que é dado por h de x, u, será aproximadamente igual ao valor da função na condição de equilíbrio mais a sensibilidade da função em relação a x, multiplicado por ΔX, mais a sensibilidade da função em relação a u, vezes ΔU, sendo que essas sensibilidades são avaliadas na condição operacional. Nós estamos interessados em escrever uma equação para o desvio da saída, e não para a saída. E o desvio da saída é igual a y menos o valor de equilíbrio. Esse primeiro valor constante é precisamente o valor da saída na condição de equilíbrio. Portanto, se nós passarmos esse valor constante para o lado esquerdo, conseguimos dizer então, aqui tem um pequeno erro também, que é aproximadamente igual, que o desvio da saída será aproximadamente igual a essa combinação linear dos desvios nos estados e dos desvios na entrada. Combinação linear é essa ponderada pelas sensibilidades avaliadas na condição operacional. Se nós escrevermos isso de uma maneira expandida, considerando que y é igual a uma função não linear de cada um dos estados e da entrada, considerando que y é um escalar e u é um escalar, no caso de um sistema SISO, Single Input, Single Output, como vimos considerando, nós podemos então escrever que ΔY será então aproximadamente igual à derivada parcial dessa função em relação ao primeiro argumento, vezes ΔX1, mais a derivada em relação ao segundo argumento, aqui tem um pequeno erro também, vezes ΔX2, e assim por diante até a derivada parcial da função não linear em relação ao enésimo argumento, vezes ΔXn mais a derivada parcial, a sensibilidade da função não linear em relação a variações em U, vezes ΔU. Se nós chamarmos cada uma dessas constantes de C1, C2 até Cn, e essa última constante, que é um escalar de D,
nós então conseguimos escrever essa equação dessa forma e vemos claramente, portanto, que o desvio da saída será aproximadamente igual a uma combinação linear com coeficientes constantes que não mudam ao longo do tempo. Combinação linear dos desvios nos estados e do desvio na entrada. Significa, portanto, que essa equação ela pode ser escrita de maneira compacta dessa forma, em que C é um vetor linha formado pelos coeficientes C1, C2 até Cn, e D é o escalar, que é a derivada parcial dessa função h, que é escalar, em relação ao escalar u, avaliado na condição de equilíbrio. Juntando as duas expressões, 7 e 8 vistas anteriormente, nós temos então essa representação aproximada em espaço de estados para as novas variáveis desvios da condição de operação ou da condição de equilíbrio. Então, para essas novas variáveis desvio, nós temos uma representação em espaço de estados que é aproximadamente linear e invariante no tempo. Linear porque o lado direito é uma combinação linear dos desvios nos estados do desvio na entrada, e invariante no tempo porque as matrizes A, B, C e D elas são invariantes no tempo. De fato, nós podemos dizer que o sistema linear invariante no tempo ele é caracterizado, a sua uma espécie de assinatura, é o conjunto dessas quatro matrizes, essa quádrupla de matrizes A, B, C, D. Matrizes essas que têm as dimensões indicadas aqui. A é uma matriz n por n, B é uma matriz n por 1, C é uma matriz 1 por n e D é um escalar ou uma matriz 1 por 1. Isso no caso de um sistema ciso, com uma única entrada e uma única saída. Vamos então seguir esse procedimento para o caso do sistema do tanque cônico. Lembrando que no caso do sistema do tanque cônico, todas as nossas condições de equilíbrio, elas têm essa estrutura, os dois primeiros valores para as variáveis do estado x1 e x2 são iguais a zero. A abertura da válvula depende do nível, ou, se preferirem, o nível depende da abertura da válvula. E a entrada U de equilíbrio tem que ser igual a 12. Aqui nós escolhemos então arbitrariamente analisar o comportamento linear local do sistema do tanque cônico, considerando que o nível é igual a metade do valor máximo possível. Portanto, escolhemos um valor para o nível de equilíbrio e conseguimos calcular, é possível calcular, a abertura correspondente para a válvula motorizada, de forma que a vazão de entrada seja igual à vazão de saída. Isso pode ser obtido calculando a solução para essa equação, a solução x3 estrela para essa equação, o que é possível apenas desenvolvendo essa expressão, o que não faremos aqui neste vídeo. A partir então dessa condição de operação, essa condição de equilíbrio, que está bem agora estabelecida, definimos as variáveis desvio. Uma vez definidas as variáveis desvio, para determinar a evolução dinâmica do desvio em torno da condição operacional, calculamos então as derivadas parciais das funções f1, f2, f3 e f4 em relação às variáveis de estado x1, x2, x3 e x4, para então conseguirmos obter a matriz A. Vejam que a matriz A é uma matriz de valores constantes, bem como todas as outras matrizes, conforme já discutido antes. Os elementos A43 e A44 são os valores das derivadas parciais, no caso de A43, da função f4 em relação à variável de estado x3, substituindo na expressão resultante, que é uma função também das variáveis x3 e x4, substituindo nessa expressão resultante da derivada parcial os valores da condição de equilíbrio. A constante A44 também, da mesma forma, é a derivada parcial. Vamos escrever aqui a derivada parcial da função f4 em relação a x4, o que vai
fornecer uma função, mas as variáveis dessa função recebem os valores da condição de equilíbrio. De forma semelhante, a matriz B ela pode ser obtida calculando as derivadas das funções f1, f2, f3 e f4 em relação à variável manipulada u. Somente a função f1, correspondente à primeira equação diferencial da nossa representação espaço-estados para o tanque cônico, é que tem uma dependência direta de u, e a derivada parcial foi computada considerando a condição de operação como essa constante que depende dos parâmetros do sistema. Todas as outras derivadas parciais de f2 em relação a u, f3 em relação a u e f4 em relação a u são todas iguais a zero. Finalmente, em relação à equação de saída, as matrizes C e D podem ser obtidas dessa maneira. A matriz C via as derivadas parciais da função de saída h, que é uma constante mais outra constante vezes x4, a função de saída h. A derivada parcial em relação a x1, portanto, é igual a zero, em relação a x2 é igual a zero, em relação a x3 é igual a zero. Somente em relação a x4 é que é a constante, que é k7. E a entrada u, ela não aparece explicitamente na equação algébrica de saída para esse sistema em particular. Portanto, o valor da matriz D, que é uma matriz 1 por 1, é um escalar de fato, será igual a zero, já que a saída não depende diretamente da entrada u. Juntando todas as expressões para a matriz A, para a matriz B e para a matriz C, lembrando que a matriz D vale zero, temos então uma representação em espaço de estados para um sistema linear invariante no tempo, que não é para as variáveis x1, x2, x3, u e y, mas sim para os desvios dessas variáveis em relação a uma condição de operação pré-definida, uma condição de equilíbrio que foi encontrada antes. Agora, de posse dessa representação em espaço de estados, cujos lados direitos são combinações lineares das novas variáveis de estado, variáveis de desvio definidas, e da variável desvio da entrada, nós podemos então lançar mão do cálculo de funções de transferência, de análise de respostas ao impulso e assim por diante, ferramentas vistas em análise de sistemas dinâmicos lineares. Entretanto, essas ferramentas elas fornecerão respostas acerca da evolução das variáveis desvio e não acerca da evolução das variáveis de estado ou da saída, mas sim dos desvios dessas variáveis da condição de equilíbrio. Além disso, esse comportamento dinâmico representado por esse modelo simplificado será válido na medida em que esses desvios não forem muito grandes. Um aspecto muito importante a ser observado no modelo linear local obtido é que as matrizes A, B, C e D são compostas por derivadas parciais que foram avaliadas na condição de equilíbrio, na condição operacional. Isso significa que os valores destas matrizes dependerão, esses valores dessas matrizes, da condição de equilíbrio escolhida, da condição operacional pré-determinada. Por exemplo, no caso do tanque cônico, se escolhermos outra condição de operação, como por exemplo um outro valor de nível de equilíbrio, e consequentemente teremos um outro valor de abertura para a válvula motorizada nesta nova condição de equilíbrio, certamente na matriz A, os coeficientes A43 e A44 terão outros valores. Isso significa que o modelo linear local está intimamente relacionado à condição de operação pré-determinada. Para cada condição de operação, para cada condição de equilíbrio, temos um modelo linear local diferente. Algumas observações, além dessas que já fiz, portanto,
é que se nós considerarmos condições iniciais nulas para as variáveis de desvio, como já dito anteriormente, estamos considerando que o sistema se encontra inicialmente relaxado, ou seja, se encontra equilibrado. E é nesse contexto que condições iniciais nulas fazem bastante sentido do ponto de vista de análise linear local. Esse procedimento que nós realizamos dependeu do cálculo das derivadas parciais das funções não lineares em relação às variáveis que são as variáveis independentes das funções. As matrizes que nós obtivemos são matrizes de derivadas parciais, particularmente a matriz A, que é uma matriz de derivadas das funções f1, f2 até fn em relação às variáveis x1, x2 até xn, e é uma matriz n por n, é chamada de matriz jacobiana. E por isso, então, que esse procedimento recebe o nome de linearização jacobiana. Para fazermos esse procedimento, embora não tenhamos dito explicitamente, é claro que nós partimos da hipótese de que as funções matemáticas que descrevem o sistema não linear são diferenciáveis, o que nem sempre é verdadeiro. Então, para usar essa metodologia, nós temos que supor que as derivadas parciais de primeira ordem das funções f1, f2 até fn da função de saída h existem, ou seja, as funções são diferenciáveis. E uma vez, como já dito, que nós tenhamos obtido então esse modelo linear local que descreve a evolução, descreve de forma aproximada a evolução dos desvios das variáveis da condição operacional, nós podemos então tentar obter a função de transferência do sistema através do cálculo da transformada de Laplace da entrada e da transformada de Laplace da saída, o que nós vamos fazer posteriormente.